Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nosso estudo está numa sequência no livro de 1 Samuel, hoje no capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança, é um dos meus títulos. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. O povo de Israel, numa batalha contra os filisteus, eles perderam a batalha. Quando Deus disse àquele primeiro profeta que falou com o profeta Eli, com o sacerdote Eli, quando falou através do sonho de Samuel com o profeta Eli, ele disse que a família estava condenada de Eli, que os 2 filhos morreriam num só dia, que não ficaria nenhum da família a não ser um profeta cego e que não morreria velho. Essas foram as palavras. Só que também foi falado que haveria um espanto tão grande, um terror tão grande no meio do povo de Israel, que até quem visse ficaria boquiaberto, ficaria espantado de ver a derrota do povo de Israel. Eles estavam muito acomodados no pecado, servindo a outros deuses e achando que Deus seria com eles na batalha. E eles ficam indignados aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo, disseram eles. Por que nós perdemos essa batalha contra os filisteus? Afinal de contas, os filisteus sempre foram inimigo do povo de Deus. Por que será? Tem muitas situações que a gente vê algumas pessoas falando a mesma coisa. Mas por que será que a minha vida está desse jeito? E não está servindo a Deus direito, não está adorando somente a Deus, tem vários e vários outros ídolos na vida da pessoa, e ela vira e fala: mas por que será que Deus não está comigo, que Deus não é comigo? E o que eles fazem? Eles mandam vir de Siló, lá do tabernáculo, a Arca da Aliança. Então, eles com a Arca da Aliança fazem aquela festa porque dizem assim: agora sim, nós vamos à batalha. Era costume levar a Arca da Aliança. Nós vamos à batalha, a Arca da Aliança está conosco aqui, nós vamos vencer a guerra. Eles fizeram uma festa tão grande que os filisteus chegaram a ficar aterrorizados, porque eles disseram assim: estamos perdidos. O Deus deles é o mesmo Deus que assolou com o Egito, que mandou pragas lá, que acabou com o Egito. Nós temos que lutar agora, dizia os filisteus, é por nossas vidas, porque senão nós seremos escravos do povo de Israel. E os filisteus lutam contra os israelitas. E o verso 10 diz que houve uma grande matança. O povo de Israel perdeu a guerra e a matança foi 30.000 israelitas. Então,
Os filisteus tomaram a arca de Deus e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos entre esses 30.000 homens de guerra que morreram na guerra. Veja bem, que povo equivocado. Primeiro eles vão sem a arca e perdem e questionam por que será. Depois eles levam a arca e agora eles perdem a guerra feio. Perdem a guerra, os filhos dos sacerdotes são mortos e a arca da aliança é levada. Eu quero dizer sobre amuletos. Eles não funcionam. A própria Bíblia Sagrada, ela não funciona. Mas como assim? Ela não funciona como um amuleto. Ela não funciona se a gente abrir o Salmo 91 e deixar a página ali até encardino de poeira marcada, porque aí vai haver proteção para minha vida. Ela não funciona se eu deixar aberto no Salmo 23 para falar sobre o Senhor é o meu pastor, Ele provém todas as coisas para mim. Não funciona. A Bíblia, a palavra de Deus, ela só funciona dentro de mim, dentro do meu coração. Só assim a palavra de Deus funciona. E a Arca da Aliança era isso também. O que funcionava para o povo de Deus vencer as batalhas que até então eles haviam vencido é porque eles temiam a Deus, é porque eles o reverenciavam. Não, a palavra ficou difícil aqui. Eles se dobravam, eles louvavam ao Senhor. Muito importante, eles eram obedientes aos estatutos, às leis do Senhor. A obediência é uma chave poderosíssima. E o povo pensou que o simples objeto ali, que sim, é para conter, para levar a presença de Deus, mas a presença de Deus está com quem tem temor a Deus, com quem zela pela santidade, com quem cumpre os seus mandamentos, com quem é obediente. Caso contrário, qualquer outra coisa pode ser um ídolo, pode ser simplesmente um amuleto. E foi o que aconteceu com eles aqui. A Arca da Aliança se tornou em um amuleto. Não adiantou nada para eles. E então os dois filhos morrem, como foi a profecia. E no verso 2 diz assim: o homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto na terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando ele. Estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é este? O que está acontecendo? Lembre, Eli estava com 98 anos, cego e era obeso, sentado numa cadeira à porta da cidade. Quando ele ouviu gritos, ele soube discernir que os gritos eram de pavor, era de tristeza. 30.000 homens é citado na segunda batalha e 4.000 na primeira. Foram mortos. E ele já com aquele coração apertado, mas sabe, Eli, com tudo de falha que houve, ele teve 40 anos de ministério, ele temia em perder a Arca da Aliança. Ele recebe a notícia que todo o relato, que o povo foi humilhado, que alguns conseguiram fugir,
que mais de 30 homens foram mortos, e ele deixa por último essas duas notícias. Os seus 2 filhos, Eli, morreram, e a arca da aliança foi levada. Veja bem, não seria surpresa para Eli. Ele já havia falado que Deus faça tudo conforme lhe apraz, conforme ele quer. Ele sabia que o povo ia ser derrotado e foi, ele entendeu. Ele sabia que os filhos iam morrer e morreram, os 2 no mesmo dia, como foi colocado para ele. Mas perder a arca da aliança, ele não imaginava. E com essa dor, ele sofre um susto muito grande. Eu não sei se ele desequilibra só para um lado, a cadeira pode ter quebrado também, para ele cair no chão. Ele cai no chão, ele quebra o pescoço e morre. Muito triste o fim, não é? De um sacerdote e dos seus filhos, mas que eram ungidos para fazer o que Deus havia colocado para fazer. E com toda a sua falta de zelo de Eli para com os filhos, dos pecados de Eli, eles foram condenados à morte. E nessa batalha morrem muitos soldados de Israel e morre também Eli e os seus 2 filhos. Só que continua aqui o capítulo. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e quase na época de ter a criança. Então ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido. Começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um menino. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, que, explicando esse nome, quer dizer: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus, da morte do seu sogro, do seu marido, da derrota do exército. Aquela nora também morre, dando à luz a um filho. E ela diz: ele vai se chamar Icabô, porque a glória do Senhor saiu de Israel e por causa disso morreu meu sogro, morreu 2 filhos dele e o meu esposo, o exército é derrotado. Só pode entender como isso. A glória do Senhor saiu. E o Salmo 51:11, o Salmo 51, tem uma parte bonita aqui de Davi, quando ele vai se expressar do seu pecado contra Deus, pecado com Betseba. A partir do verso 6 diz assim: o que tu queres é um coração sincero, Senhor, disse Davi. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Repetindo o verso 11. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu espírito. Essa é parte do louvor, da adoração, da oração quebrantada de Davi.
E o verso 11 é o mais forte dessa parte do Salmo 51. Não me tires da tua presença. Dá para sentir a dor dele quando ele fala isso. Não retires de mim o teu espírito. E essa palavra Icabor, que quer dizer a glória do Senhor se foi. Jesus amado, Santo de Israel. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor não retires de nós o teu espírito. O Espírito de Deus é sensível. Na verdade, nós podemos entristecer tanto o Espírito Santo com as nossas atitudes e apagar o Espírito Santo das nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo também diz a esse respeito, ele diz: não apagueis o Espírito da sua vida, diz o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento. Essa palavra é tão forte para as nossas vidas, esses acontecimentos ao profeta Elias, sua família, e no final o nome do neto é Icabor. A glória do Senhor não está mais conosco, não está mais no nosso meio. Que esse seja um clamor de misericórdia pela nossa vida, pela nossa família. Que o Senhor não permita que o Espírito de Deus seja apagado das nossas vidas. Que Ele nos dê força, nos dê graça, nos ajude a ficarmos em santidade, no temor do Senhor, na humildade perante Deus. Em nome de Jesus, que possamos refletir.